Olá, todos e todes. Sou Solon Santana Mânica, professor na UEMA e na UNEB, e apresentarei o nosso trabalho para vocês. Estratégias didático-metodológicas no componente curricular Práticas Musicais Coletivas na licenciatura em Música à distância da Universidade Estadual da Bahia. Eu inicio com um breve histórico do curso de licenciatura em Música da UNEB. Ele foi idealizado pela professora Edneran Maciel, inicialmente como uma chamada especial em parceria com a Neugibá. Essa parceria, desde o início, teve problemas. O projeto político-pedagógico do curso, ele previa que a Neugibá captaria esses recursos para financiar os pagamentos de docentes, etc. Ocorre que a Neugibá não conseguiu captar esses recursos. Então, esse foi o primeiro desafio que o curso enfrentou. Ele deveria iniciar ali no primeiro semestre letivo de 2018 e acabou iniciando somente em meados de setembro de 2018. Porque, como a Neugibá não conseguiu captar esses recursos, que previa inclusive a vinda de músicos da USESP, que dariam aulas, realizariam workshops, masterclass com os estudantes ao longo do curso, em diferentes momentos, nada disso foi possível. Como a Neugibá não conseguiu, a UNEB teve que arcar efetivamente com esses gastos e não estava previsto no seu orçamento. Portanto, houve uma certa demora para que se pudesse organizar e remanejar esses recursos e somente no final de 2018 foi que foram contratados os tutores presenciais e online, além dos professores formadores, nesse momento, professores já da casa, professores da UNEB, que recebiam uma bolsa como professores formadores para atuarem no curso de música. A maior parte deles sem formação específica em música. Então, o curso ele é ofertado em 5 polos: Salvador, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim, Caetité e Irecê. Somente em 2021 é que professores com formação na área de música foram contratados. Todos os professores substitutos, que hoje compõem o corpo docente do curso, para as áreas de sopros madeiras, sopros metais, percussão, teclados, canto, cordas friccionadas e cordas dedilhadas. Ao todo, sete professores, todos substitutos, não temos nenhum professor efetivo atuando no momento. Vale ainda ressaltar que a turma que ingressou em 2018, que deveria finalizar o seu curso no final de 2021, só vai finalizar o seu curso agora, né, com 2 anos de atraso, agora no final de 2023. Nós temos uma outra turma que ingressou em 2021, via ingresso diplomado, e que também apresentou novos desafios, visto que, como foi o ingresso diplomado, eles não passaram por um teste de habilitação específica, sendo que os componentes curriculares, da forma como eles estão organizados e o próprio projeto político-pedagógico, ele prevê estudantes que já têm conhecimentos prévios de música, com uma grande carga de conteúdos, como nós veremos em cada um desses componentes curriculares. Isso também representou um desafio para os docentes que tiveram que readaptar aquilo que estava nas ementas dos componentes curriculares para atender às demandas desses estudantes. Então, nosso trabalho focará na ementa de I, no componente curricular, de práticas musicais coletivas, na experiência docente que nós tivemos ao longo desses anos. Logo, essa ementa, ela prevê a articulação da prática instrumental e do fazer pedagógico na educação musical, que garante ao licenciando o aprofundamento gradativo e contínuo dos conhecimentos teóricos e práticos da linguagem musical, incluindo experiências com diferentes instrumentos musicais e práticas vocais e corporais, os conhecimentos de teoria, literatura, estruturação musical, percepção, construção e manutenção de instrumentos. Então, nós vemos que há um leque grande de conhecimentos
presentes nesse componente, ele é o principal componente que articula a teoria e a prática no fazer pedagógico e no fazer musical dos licenciandos ao longo do curso. Mas, apesar, né, da ementa ela ter essa perspectiva abrangente, por vezes o que nós vemos quando são especificados os enunciados dessa ementa, nós temos eles demasiadamente descritivos e, por vezes, em um tom conservatorial, trazendo elementos, assim, realmente de uma matriz de pensamento pedagógico conservatorial, o que gera algumas dificuldades de diálogo, por vezes, quando nós tínhamos uma coordenação de práticas musicais coletivas, uma coordenação de PMC no curso, que, por vezes, pedia aos professores mais e mais e mais conteúdos, né? Quando, na verdade, dentro de uma perspectiva de uma educação musical abrangente, nós deveríamos focar mais na formação desses licenciandos, né? De ver a docência em música e a formação numa perspectiva social, crítica, mais aprofundada. Então, eu já tratei um pouco dos desafios, né, mas cabe aqui recapitular, porque algum deles eu não abordei. Nós tivemos as atividades somente online, quando ingressamos em 2021, era plena isolamento social da pandemia, e o curso, no seu projeto político-pedagógico, ele prevê uma carga elevada de atividades presenciais. Então, ele é pensado dessa maneira. Esse componente PMC, ele tem todo esse leque de conhecimentos, mas ele prevê uma carga grande de conhecimento, de aulas presenciais também, com os tutores presenciais, um acompanhamento semanal. E além, é claro, como eu disse, o projeto previa a vinda de músicos da USESP que realizariam masterclass, etc. Então, existiu uma certa descompasso, né, entre o que o projeto político pedagógico propunha, como foram pensados esses componentes curriculares e como eles efetivamente estavam funcionando. Visto que algumas atividades ocorriam somente online, nós tínhamos apenas tutores online, né, nem um momento presencial com esses estudantes. Isso representou uma dificuldade maior, né, como nós vemos ali nos estudantes que ingressaram de forma diplomada, e que não tinham conhecimentos de teoria musical, na sua maioria. Como eu ressaltei, as emendas demasiadamente descritivas, né, por vezes com enunciados de caráter conservatorial, e nós ainda não possuímos tutores presenciais no curso, até o momento, né, dessa apresentação e da escrita do trabalho. Então, isso é uma lacuna em relação ao que propõe o próprio projeto político-pedagógico do curso, e os professores percebem que impõe novos desafios para desenvolver musicalmente esses estudantes, esses licenciados. Nós temos alguns exemplos em PMC2, por exemplo, Práticas Musicais Coletivas 2, que nós trabalhamos. Nós partimos dos conhecimentos prévios da turma. O componente curricular, Práticas Musicais Coletivas 2, propôs atividades que conectavam teoria e prática musical, bem como a leitura de textos acerca dessa prática, né, em fóruns de discussão. O componente trabalhou aspectos da música indígenas e afrodiaspórica para uma formação de educadores musicais conscientes da colonialidade do saber, presente na academia de música, e para desenvolver propostas decoloniais de ensino. Aspecto fundamental hoje na formação dos educandos, quando nós queremos uma educação musical crítica. Utilizando as tecnologias digitais da informação, como o site BandLab, através dos quais eles puderam mesclar a voz e o instrumento com sons sintetizados, criando faixas sonoras e gravações musicais em ambiente digital,
com aplicativos como InShot, no qual eles realizaram em formato mosaico. Durante todos os PMCs, nós trabalhamos com a pedagogia de projetos, então eles tinham um projeto final, o qual articulava todos os conhecimentos que eram trabalhados. Como nós enfrentávamos a pandemia, geralmente para que eles pudessem realizar uma prática musical coletiva, nós optamos pelo formato de vídeo mosaico, no qual cada estudante gravava a sua parte e depois eles juntavam, editavam esse vídeo e conseguiam realizar dessa maneira uma prática musical coletiva. Cito ainda o exemplo de PMC5, no qual a abordagem interdisciplinar entre os componentes de PMC5 e de estágio 1 proporcionou aos estudantes que eles desenvolvessem uma atividade pedagógica musical voltada para a educação infantil. O projeto pedagógico do curso prevê tratamento transdisciplinar das disciplinas, dos componentes curriculares. Os estudantes desenvolveram arranjos vocais, com acompanhamento instrumental, de uma forma lúdica, e articularam conhecimentos como, por exemplo, a forma sonata, dentro desse arranjo voltado para as crianças, expandindo a forma sonata não apenas como uma forma em si, mas como um recurso estilístico, um recurso composicional, através do qual eles puderam trabalhar com as crianças. Então, nessa prática em conjunto, eles uniram todos os aspectos presentes no curso, né, desde a prática vocal, fazer arranjos, análise musical, e a própria fazer pedagógico articulado com a disciplina de estágio. Concluindo, o componente de PMC, ele tem funcionado como uma base sobre a qual os docentes têm adequado as propostas para que elas sejam mais inclusivas, menos superficiais, proporcionando aos discentes uma formação mais abrangente, que é vinculada às necessidades do mercado de trabalho que irão participar. Além disso, por ser um componente que também envolve prática musical, ele estabelece critérios bem definidos nessas atividades para evitar ruídos na comunicação entre docentes e discentes, visto esse desafio, né, que o ambiente virtual de aprendizagem proporciona. Além, é claro, dos encontros síncronos que nós temos, nos quais são espaços, nos quais, por exemplo, os docentes executam músicas ao vivo para motivar os discentes a praticarem também. Então, essas são algumas conclusões. Nós mostramos aqui os desafios enfrentados pelos docentes, como se propuseram pedagogias e fazeres pedagógicos desses docentes ao longo desses 2 anos, desde 2021, a segunda metade de 2021 até agora, que nós estamos na segunda metade de 2023, e percebemos que esse desafio está sendo bem cumprido. Apresento as referências. Obrigado.